Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas a mais uma Confraria de Mulheres. Esse espaço que foi criado para nós conversarmos sobre muita coisa boa, coisa que edifica, assuntos que nos despertam, ensinamentos. Então se acomode aí, porque a Confraria de hoje já começou e sempre começamos com a bendita e poderosa Palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, se você puder fazê-lo, se não, fica ligadinho aqui no texto que eu vou ler. Hoje o texto é um pouquinho mais longo, mas eu queria que você ficasse comigo, porque tem muito para a gente aprender com essa mulher aqui, desse texto que nós vamos ler. Eu sempre trago para vocês um exemplo da feminilidade bíblica e como nós podemos aprender com essas mulheres espetaculares. Então vamos lá aprender com a mulher de hoje? O texto de hoje está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 8. Vamos lá? Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: "Olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele." Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: "Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército?" Diante do que ela respondeu: "Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo." Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: "O que poderíamos fazer em favor dessa mulher?" E Geazi respondeu: "Bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso." Então solicitou-lhe Eliseu: "Vai e chama-a de novo." Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: "Por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços." Contudo, ela ponderou: "Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus." Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: "Minha cabeça! Ai, que dor na cabeça!" O pai imediatamente rogou a um servo: "Leva-o à sua mãe." Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: "Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo." Indagou-lhe o marido: "Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado?" Mas ela, despedindo-se, lhe disse: "Shalom, fique em paz." Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: "Conduz-me depressa e não para no caminho senão quando eu mandar." Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: "Ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: Está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho?" E ela respondeu a Geazi: "Shalom, tudo em paz." Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: "Deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado." Mas Yahvé não me quis revelar o motivo dessa terrível aflição. Então ela desabafou:
porventura pediu ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. E o texto segue dizendo que Geazi chegou, colocou o cajado e aquele menino não respondeu. E Eliseu foi, e quando ele entrou naquele quarto, ele se deitou sobre aquele menino, encostou a boca com a boca, os olhos com os olhos, as mãos com as mãos, e aquele menino ressuscitou. Mas por que eu estou contando essa história? Essa história de milagre, essa história de sobrenatural. Não apenas com a ressurreição do menino, mas o próprio fato daquela mulher sunamita ter engravidado, já sendo seu marido de idade avançada. Como essa mulher reagiu? O texto diz que ela saiu e não disse nada para o seu marido. Ela fechou a porta, pediu ao marido que providenciasse um servo para selar uma jumenta e disse que ia à casa do homem de Deus. Mas ela não disse para o seu marido que o filho havia morrido. Depois ela segue pelo caminho, ela não compartilhou com o servo que o filho havia morrido. E quando Geazi vem perguntar a ela: está tudo bem? Ela: estou em paz. E não disse a Geazi que o filho havia morrido. Somente quando ela está aos pés do homem de Deus, Eliseu, é que ela questiona e ela coloca diante dele a sua angústia. E a pergunta inspirada nessa mulher que eu quero te fazer hoje é: onde você tem depositado suas dores, suas angústias, seus problemas, suas súplicas? Para quem você tem contado a sua dificuldade? Gente, nós mulheres somos muito falantes, a maioria de nós. Alguns dizem que nós temos 16.000 palavras a mais. Outros dizem 7.000. Eu já ouvi tudo quanto é tipo de número nas tais palavras a mais que nós mulheres recebemos. O fato é que dizem que realmente nós mulheres usamos mais as palavras do que os homens. E justamente por causa disso, às vezes nós tropeçamos mais na palavra. A palavra de Deus nos adverte que quem muito fala, muito erra. Quem muito abre a sua boca, muito erra. Então, por isso que nós mulheres temos que ser mais vigilantes. Certamente, Deus nos deu mais palavras porque nós usamos mais palavras. Nós educamos filhos, nós providenciamos coisas para casa, a gente usa mais a palavra em todo o tempo. Quem repete para um filho 500 vezes? Já escovou os dentes? Vai lavar as mãos? Vai trocar essa meia? Já lavou o tênis? Quem repete muitas e muitas vezes as mesmas palavras na intenção de educar, de treinar os filhos? Normalmente a mãe. É claro que o pai também tem um papel fundamental e também tem o seu papel nesse ensino, nas palavras, mas certamente nós mulheres insistimos muito mais, repetimos muito mais e gastamos mais as palavras. Por isso que Deus nos deu umas palavras. Não para a gente exercitar maledicência, não para a gente fofocar, mas para a gente educar, para a gente consolar, para a gente ensinar. O fato é que essa mulher especificamente, que a Bíblia não diz o nome, sunamita é a sua posição, a sua cidade, né? Ela é de Sunem. Então, por causa disso, ela é sunamita, como eu sou belo-horizontina, nascida em Belo Horizonte, moradora de Belo Horizonte, né? Então, a sunamita, que a Bíblia não diz o nome, era uma mulher de posses, era uma mulher de bem de vida, e serviu ali ao profeta e providenciou para ele um quarto, um lugar para ele se recostar, um lugar para ele descansar quando passasse por ali. Sempre serviu a ele, a seu servo Geazi, e ela foi presenteada pelo próprio Deus com um filho. E algo radical acontece. Repentinamente,
esse menino começa a sentir uma dor de cabeça que o leva imediatamente à morte, nos faz pensar que talvez ele tenha tido um aneurisma, uma morte rápida, sem que ela pudesse fazer nada para socorrê-lo. Mas o interessante, e o que eu quero enfatizar hoje, aqui entre nós, é que ela não saiu contando o seu problema e derramando a sua dor em qualquer lugar. Ela foi buscar resposta, solução e esperança onde ela podia encontrar, no homem de Deus. Eu volto a dizer que o profeta, nesse contexto, não é apenas um homem que arrisca palpites. O profeta Eliseu, o profeta Elias, são a representação do próprio Deus. Deus realmente usava a vida desses homens com grande poder. E ele manifestava o seu poder e glória através dos seus profetas. Bem como também exortava a nação através dos seus profetas. Onde nós temos derramado as nossas dores? Onde temos buscado conselho? Talvez você tenha aberto muito a boca e contado coisas da sua intimidade, das suas dores, dos seus problemas para pessoas que, na verdade, depois saíram espalhando para todo mundo a sua nudez, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, expondo a sua dor como se ela não fosse importante. Talvez a sua circunstância virou motivo de chacota, de comentários, de fofoca. Preste atenção para quem você conta as suas questões. É muito importante, gente, nós falarmos primeiramente com Deus. E é saudável que a gente também tenha alguém que possa nos aconselhar aqui na Terra. Então hoje nós temos pastores, líderes, mulheres mais velhas, mulheres sábias, mulheres que já viveram situações parecidas. Nós temos hoje, graças a Deus, psicólogas, terapeutas, psiquiatras, pessoas que podem nos ouvir e efetivamente nos ajudar. Então, eu quero deixar aqui o conselho inspirado nessa mulher sunamita. Não saia contando a sua dor, não saia contando o seu problema, não saia contando os seus desafios para pessoas que não provem para você que são dignas de confiança. Pessoas que tenham uma vida reta, íntegra. Pessoas que falam mal de outra pessoa com você, vai falar mal de você para outra pessoa. Isso é fato. Então, em nome de Jesus, seja prudente, minha linda, para não ter o seu problema potencializado pela maledicência, pela fofoca e pela falta de sabedoria e de freios na língua em outras pessoas. Peça a Deus sabedoria, abra primeiro o seu coração ao Senhor, conte a Ele a sua dor, conte a Ele o seu problema, porque na verdade, gente, o único que tem a capacidade de resolver todos os nossos problemas é o Senhor. Mas Ele próprio pode levantar pessoas para serem instrumentos, ferramentas dele na sua vida. Então não saia abrindo a sua boca, contando para todo mundo o problema, expondo para todo mundo, buscando opinião de A, B e C, e no final você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Busque em Deus. Esteja atenta, porque Ele mesmo vai colocar pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas que sabem proteger o segredo, pessoas que têm uma vida condizente com a palavra de Deus, que vão poder te aconselhar, que vão poder te acolher, ou que vão simplesmente poder te ouvir. Deixar você desabafar sem depois expor a sua nudez. Vamos aprender com a sunamita? Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus. Muito bem, meninas, e hoje tem conselho profissional. Graças a Deus, nós sempre trazemos para a nossa conversa aqui na Confraria de Mulheres o conselho profissional. E hoje nós temos a pergunta para a nossa querida advogada, minha amiga Aline Girundi. Oi, Helena! Mais uma vez aqui com vocês, é um privilégio para mim, viu? Mas dessa vez nós vamos tentar explicar o inexplicável, né? Por que mesmo existindo leis específicas proibindo,
as mulheres ainda ganham menos que os homens no Brasil, na maioria das empresas. Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro quais são os direitos que nós temos, não é isso? No artigo 7º da Constituição Federal, foi determinado que os direitos dos trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos, tá? Dentre outros, vamos lá direto para o inciso 30, que proíbe, fica proibida a distinção salarial em razão de sexo, lá no inciso 30 da Constituição Federal. Além disso, nós temos que lembrar que a Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor e sexo, né? Então, também é lembrado disso lá no artigo 5º da Constituição. Mas, como nós estamos falando só da Constituição Federal do Brasil, só a nossa lei máxima, isso aí não foi suficiente, então vamos para a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Lá no seu artigo 461, vai dizer o seguinte: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento, então nós temos mesmo empregador, mesmo estabelecimento, trabalho equiparado, igual valor, tá? Corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Aí, bom, nós vamos ter que pensar, nós temos que ver algumas coisas aí, regulamentar isso daí. O artigo não para por aí, o 461. Ele continua lá no seu parágrafo 1º. E lá vai dizer que o trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for de igual produtividade, então tem que ter a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, mesma qualidade do trabalho. E entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e na mesma função não seja superior a 2 anos. Então, o que nós temos aí? Se eu tenho o mesmo cargo que um homem numa mesma empresa, que eu faço o mesmo serviço, com a mesma função, com igual produtividade e a mesma perfeição técnica, mesma qualidade de serviço, e nós dois temos menos de 4 anos de empresa e menos de 2 anos na função, meu salário tem que ser igual ao dele. Se ele tiver mais de 4 anos no mesmo estabelecimento empresarial ou 2 anos, mais de 2 anos na mesma função, pode haver uma diferença salarial, sim. Até essa diferença tem que ter uma certa proporcionalidade, tá? Mas espera aí, se existe lei específica, por que as empresas continuam trabalhando com a desigualdade salarial? Infelizmente, nós não temos uma fiscalização muito eficiente nesse sentido, né? Sem explicar as razões, não há a fiscalização efetiva nesse quesito, muitas vezes. E além disso, as reclamações as denúncias só chegam nos órgãos competentes quando a mulher já foi demitida e ela procura um advogado e vai entrar com ação judicial. Aí que as autoridades competentes são informadas. Então, falta, muitas vezes, a nossa batalha, a nossa luta de denunciar o que está errado. E esse papel aí é meu e é seu. Espero ter contribuído com alguma parte da sua vida. Um grande beijo e até a próxima. Obrigada, Aline querida. Seu conselho, sua instrução sempre muito bem-vinda. A gente está aprendendo muito, né, gente, com esse conselho profissional. Eu estou amando esse quadro e estou aprendendo junto com vocês. Está sendo maravilhoso. Agora, vamos para as nossas dicas. Coisas entre a gente nesse nosso lindo, colorido e cheiroso universo feminino. Vamos ver a dica de hoje? E aí, lindezas, como é que vocês estão? Estão curtindo o programa? Eu tenho certeza que sim. Agora é aquele nosso momento para a gente trocar dicas práticas para o seu dia a dia. E a gente sempre começa com o quê? Vocês já sabem, dica de leitura. E a dica de leitura de hoje é um livro que me abençoou muito, do Max Lucado. Vocês gostam do Max Lucado, gente? Eu acho o Max Lucado um autor tão poético, né? Ele sabe como colocar as palavras. Eu amo a forma como o Max Lucado escreve. E esse livro aqui é um livro bem pertinente para os nossos dias. No Olho do Furacão.
no olho do furacão. A gente usa muito essa expressão, né? Dizem que o olho do furacão, na verdade, é um lugar calmo, um lugar tranquilo. Mas a gente não usa, assim, é o lugar do furacão com menos atrito, vamos dizer assim, né? Com menos perigo. É o centro do furacão, né? Mas não é assim que a gente usa isso no dia a dia. No dia a dia, quando a gente fala, eu estou no olho do furacão, significa que eu estou no momento mais difícil, mais árduo, né, do furacão. Jesus sabe como você se sente. Esse é o subtítulo. É um livro contado, escrito para pessoas que estão atravessando grandes tempestades. E a contracapa diz assim: você já passou por alguma grande tempestade em sua vida? Jesus passou. E conhecer essa história pode ser inspiração e a motivação de que você precisa em momentos desafiadores. Aquele foi um dia especialmente estressante na vida de Jesus. Uma atordoante sequência de más notícias, multidões exigentes e amigos cheios de dúvidas. Ele enfrentou 24 horas dos mesmos temores tempestuosos que você e eu enfrentamos. No olho do furacão, Jesus não só permanece calmo, como toma as medidas necessárias para evitar o desastre iminente. Talvez você esteja pensando, claro, afinal trata-se do Filho de Deus. É verdade, mas lembre-se, Jesus é o mestre, nós somos os aprendizes. E com ele, precisamos aprender como enfrentar as tempestades com as quais nos deparamos ao longo da vida. A boa notícia é que não precisamos fazê-lo sozinhos, pois o mestre não abandona os seus discípulos. Então fica aqui a minha dica de leitura, Max Lucado, No Olho do Furacão, da Mundo Cristão, ok? Então vamos lá para a internet. Às vezes, gente, por causa de reedições, a capa pode ser modificada, ok? Mas Max Lucado, No Olho do Furacão, Jesus sabe como você se sente, da Mundo Cristão, e eu espero que você tenha uma ótima leitura. E eu quero falar com vocês hoje de uma dica simples, mas muito simples mesmo. Sabe quando você vai no supermercado e passa por aquelas sacolas de plástico, né, que agora estão sendo feitas em um material de fácil diluição, né, na natureza e tal? Pois é, estou fazendo propaganda de nenhum aqui não, tá? De ninguém aqui não, tá, gente? Mas eu resolvi usar uma sacola que eu tinha. Às vezes você pega a sacola assim, no supermercado, toda colada, e você fica um tempão tentando abrir a sacola. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. E você tenta, às vezes está com pressa e a sacola não abre. Então, quero te dar uma sugestão. Olha aqui, ó. Olha isso! É só puxar a alça que essa pontinha aqui, ó, aparece. E quando você puxa a pontinha, abre a sacola. Simples, né? Deixa eu te repetir. Você pega a sacola toda coladinha, ok? Tentou abrir, não conseguiu. É simples. Não precisa nem ficar tentando abrir, não gasta tempo. Pega a alça da sacola e a sacola, puxa, que é essa pontinha, olha aqui a pontinha, ó. Tá vendo a pontinha? A pontinha aparece. Quando você puxa a pontinha, a sacola abre e acelera, o que às vezes tira a nossa paciência. Mas tem mais dica com sacola. Se você já foi no supermercado, abriu as sacolas, fez as suas compras, colocou todas as compras aqui, e eu vou mostrar para vocês como reaproveitar essa sacola, como guardar essa sacola, ocupando o mínimo espaço possível, até você poder reaproveitar essa sacola. Então, vamos lá para aprender a dobrar as sacolas que já foram usadas. Muito bem, você já usou a sua sacola, chegou em casa e ela já está toda amassada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar voltar a sacola para o modelo original. Parece uma camiseta, né, gente? Sacola, quando ela tá toda fechadinha, antes de ser usada, ela parece uma roupinha, uma camiseta regata. Pronto, a gente volta ela pro modelo original. Aí agora, você vai dobrar, encontrando uma alça com a outra alça. Vai dobrar
mais uma vez. Ela vai tomar esse formato, vai ficar compridinha, enxutinha. Agora você vai começar a dobrar dessa forma, olha. Assim, um triângulo, dobra. Outro triângulo, dobra. Outro, dobra. Fácil, fácil, tá vendo? É quase uma brincadeira. E quando chega ao fim, você só enfia a pontinha aqui para finalizar. Se ficar muito curtinha, você enfia antes, mas aqui, pronto, você tem um triângulo completo. E aí você pode guardar a sua sacola ocupando o mínimo de espaço e mantendo a sacola bem sem rugas, para quando você precisar de usar, às vezes você vai fazer, vai reutilizar numa lixeira, por exemplo, ou vai usar para levar alguma coisa para alguém, enfim. Essa sacolinha, quando ela é dobrada assim, ela ocupa muito menos espaço, se preserva livre de insetos, alguma coisa assim, que às vezes as formigas vêm namorar alguma coisa dentro da sacola, sem formigas, sem insetos, sem amassos, e aí, prontinha para ser reutilizada, ok? É isso aí, as dicas foram bem simples, mas eu espero que traga praticidade e agilidade para o seu dia a dia e deixe tudo bem organizado, porque a vida organizada diminui o estresse. Até o próximo Confraria, se Deus quiser. E assim acaba o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito e que todas as sementes que estão sendo lançadas no seu coraçãozinho produzam muito fruto para a glória de Deus. Mais uma dica: bebe muita água porque faz bem para a pele. Até o próximo Confraria de Mulheres. Beijo para vocês. Até lá. Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas ao nosso querido Confraria, ao nosso querido não, a nossa querida Confraria. Isso vale para erro de gravação. Sofia adora.